Glória a Deus, glória a Deus. Bom, para mim estar aqui hoje já é algo assim sobrenatural. Como eu digo sempre, né? Cada vez que eu entrego, ministro uma palavra, logo em seguida Deus começa a trabalhar uma outra palavra no meu coração. E assim, quando Deus começou a trabalhar no meu coração essa palavra que vai ser ministrada hoje, para a honra e glória do nome dEle, eu comecei a ter um desejo de entregar essa palavra para a igreja num domingo. E a partir de como Deus ia revelando e entregando algumas coisas, esse desejo foi crescendo no meu coração. E quarta-feira, estava aqui no culto. Em algum momento, eu olhei para o lado do pastor aqui, e ele estava olhando para lá também e me cumprimentou, fez um aceno. E eu também fiz um aceno a ele, eu cumprimentei. E no meu coração eu disse assim: me convida para pregar domingo. E quando foi quinta-feira, estava eu e a minha esposa almoçando lá em Monções. Foi um dia assim, tumultuado, corrido. Você já acorda de manhã. Tinha só 4 cidades para isso. Ó. Monções, Gastão, Vidigal, Araçatuba e Guararapes. E a gente estava lá almoçando. Aí de repente começa a chegar uma mensagem com um convite para estar ministrando aqui hoje. E aí eu já começo glorificar a Deus em silêncio, com a boca cheia, e ela, o que está acontecendo? Calma. Mas então para mim já é algo sobrenatural estar aqui, é realmente uma resposta de Deus. E eu queria entregar para vocês que eu consiga entregar da maneira como Deus me entregou. Eu já pedi a Ele ali que faça somente a vontade dEle, seja feita somente a vontade dEle aqui, nesse altar, nessa noite. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nesse texto que nós vamos trabalhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para ter zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus,
e estará contigo por onde quer que andes. Então Josué orientou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Entretanto, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, declarou Josué: recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé vosso Deus concede descanso a vós e vos dá essa terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passarei armados adiante de vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé vosso Deus lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Diante disto, todos responderam em voz alta: tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé teu Deus esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Amados, nós estamos aqui num cenário que você conhece bem toda a história, que Moisés recebeu a missão de retirar o povo de Egito, retirar o povo da escravidão, das garras de Faraó. E Moisés cumpre esse chamado, cumpre essa missão. Mas, por alguns acontecimentos, pela rebeldia do povo, pela teimosia do povo, em alguns momentos, Moisés acabou se irando, acabou agindo diferente daquilo que Deus tinha requerido dele. Então Deus disse a Moisés que não permitiria que ele adentrasse a terra prometida. E o próprio Deus fala com Moisés que essa incumbência seria de Josué. Para poder a gente ilustrar um pouquinho isso, vamos colocar Deuteronômio 3, do verso 25 ao 28. Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis me atender às minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fale mais nada a este respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga, e observe a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo tomar posse da terra que estás contemplando. Então, Deus fala isso com Moisés, e depois, mais lá na frente, em Deuteronômio 34, do verso 4 a 12, isso tudo se cumpre. É chegado o momento da morte de Moisés,
E se cumpre essas palavras que o Senhor disse a Moisés. E falou Yahvé a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-Pior. Mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos e contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. Bom, queridos, diante de todos esses elogios, de todas essas qualidades destacadas aqui para Moisés, mesmo assim Deus não permitiu que Moisés adentrasse, que Moisés conduzisse ao povo para a terra prometida. Assim como não permitiu que a maioria do povo também adentrasse a terra. E essa missão, então, foi dada a Josué. Josué foi encarregado de atravessar o Jordão e levar o povo até a terra prometida. E Josué, ele quase não tem nenhum destaque até aqui. Josué aparece ali no Êxodo, no capítulo 17, quando Moisés dá a missão a Josué de enfrentar os amalequitas. E Josué aceita essa missão. Josué era um guerreiro destemido, corajoso. Então ele aceita essa missão. Mas Moisés, ele fica junto com Arão e Hur, em cima da colina, observando e intercedendo. Então Josué estava lá na liderança, mas ele sabia que o líder dele, o Moisés, aquele com quem ele caminhava, porque Josué era uma espécie de auxiliar de Moisés, um ajudante, ele estava sempre junto com Moisés. Ele sabia que Moisés estava ali, em cima da colina, orando por ele, intercedendo por ele. Mas agora Moisés não está mais ali. Agora Moisés estava morto. E Deus chama Josué para liderar o povo e atravessar o Jordão. E Josué andou com Moisés por 40 anos, por todo o período que o povo ficou na travessia do deserto, ou andando em círculos no deserto. Josué estava com Moisés. E foi um período em que ele
aprendeu, que ele cresceu, que ele se identificou com Moisés. E ele foi fiel a Moisés em todo esse período. E ele sabia que ele sempre tinha Moisés ao seu lado. Só que agora não tinha mais. E Josué estava passando por um período de luto pela morte de Moisés. O grande líder não estava mais ali. E aí Deus chega para falar com Josué. E eu imagino se é a gente numa situação que vai falar com uma pessoa que passou por um luto, perdeu alguém que estava junto ali há tanto tempo. Talvez a gente precisa falar com jeito, com carinho, escolher as palavras. Mas Deus é Deus de amor, é um Deus benigno, é um Deus... Mas Ele também é direto quando precisa ser. Ele simplesmente chega para Josué e fala: ó, Moisés, meu servo, morreu. Pega esse povo e atravessa o Jordão. Não teve ali uma palavra de consolo, de conforto. Olha, eu sei que você deve estar passando um momento difícil, que... Não. Deus foi direto. Moisés morreu. Então você pega esse povo e atravessa esse Jordão. Seja forte e corajoso, que eu estarei contigo. Onde você colocar os pés, eu estarei contigo. E Moisés, Josué, ele simplesmente ouve tudo que Deus tem para falar. Ele não questiona Deus, ele não pergunta nada. E ele já vai direto aos líderes das tribos para passar a orientação. Ó, avisa o povo para preparar mantimento que nós vamos atravessar o Jordão neste ponto daqui a 3 dias. Josué, ele era um líder, ele era um líder nato. E foi muito bem treinado por Moisés. Durante todo esse período, ele foi fiel a Moisés, né? E ele passou por todo esse treinamento, todo esse período de ensinamento. E o interessante é que se você for lendo, acompanhando o texto, você vai ver que, mesmo após a morte de Moisés, Josué sempre fala, assim como o Senhor falou com Moisés, assim como Moisés nos ordenou. Então, mesmo após a morte de Moisés, Josué continua com esse sentimento de fidelidade a Moisés. As coisas que Moisés tinha falado, as coisas que Moisés tinha ensinado. E é nesse sentimento que Josué vai e fala aos líderes das tribos para avisar o povo, para prepararem mantimentos, porque iriam atravessar o Jordão. E depois, ali na frente, no capítulo 3, já começa a preparação para a travessia do Jordão. E agora a responsabilidade toda está com Josué. Agora depende dele. No capítulo 3, eu quero ler o verso 5 e 6. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque de manhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Depois, Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Uma coisa que eu preciso falar aqui do verso 5. Josué, quando vai preparar o povo, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Quem estava aqui na escola bíblica de manhã, a gente aprendeu aqui que Deus não faz, pode até ser que faça, pode até ser que use, mas Deus não faz maravilha no meio do pecado. Se Ele precisar usar para algumas circunstâncias, sim, mas não é o que Deus quer. Então, quando a gente precisa viver maravilhas de Deus, nós precisamos estar santificados. Deus não vai agir na nossa vida enquanto a gente estiver vivendo em pecado, enquanto a gente estiver fazendo aquilo que contraria a vontade dEle. Se a gente quiser viver as maravilhas de Deus, nós precisamos buscar a nossa santificação. Depois nós vamos lá para o versículo 14. Que é a parte da missão que Deus deu a Josué, né? De atravessar o Jordão. Nós vamos ler do 14 ao 17. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transbordava pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. As águas que desciam para o mar da Arabá, o mar morto, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou, pisando no solo da terra nova. Aleluia. Então, Josué recebeu a missão. E ele, por ser um líder, e por ter sido tão bem treinado por Moisés, e tão fiel a Moisés, então ele já cumpre essa primeira missão com grande êxito. Ele não titubeou, ele não ficou pensando, mas como será? Como será que nós vamos fazer para atravessar esse Jordão? Moisés tinha um cajado quando tocou no mar. Será que eu vou precisar de um cajado também? Ele foi na direção de Deus. Atravessa, pega esse povo e atravessa esse Jordão. E eu sei, queridos, que o nosso Jordão, ele é diferente. Toda sexta-feira à tarde eu falo para minha esposa, eu falo, ufa, mais uma semana e nós vencemos. A gente atravessa um Jordão toda semana. Talvez a gente atravessa um Jordão todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nós vamos sair daqui hoje e nós vamos amanhã começar uma nova semana de trabalho, de estudo, e vão aparecer Jordão na minha vida, Jordão na sua vida para a gente atravessar. Mas Deus colocou uma coisa no meu coração e eu falei, Senhor, isso pode parecer uma certa prepotência, eu falar isso. O Senhor só me deixa lembrar isso se realmente o Senhor quiser que fale. Mas o que Deus colocou no meu coração, amados, é que se a gente tiver que atravessar Jordão, vamos atravessar, mas vamos atravessar como Josué. Vamos atravessar liderando. Vamos atravessar na frente. Não vamos ser só mais um na multidão, não. Porque Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Deus nos chamou para dominar, não para ser dominados. Então, se a gente tiver que atravessar Jordão, vamos nos santificar. E vamos nos colocar à disposição de Deus. Sem questionar, sem perguntar por quê, como que vai ser.
Se o Senhor colocou um Jordão na nossa frente, é porque nós vamos tocar os nossos pés e a água vai parar, queridos. E vai fazer uma muralha de terra de um lado, de água de um lado e terra seca, e nós vamos passar. Nós não podemos titubear. E Josué, ele foi brilhante. Ele era um guerreiro brilhante. E depois, eu quero me adiantar um pouco. Eu quero ir lá para o capítulo 6. Porque daqui para frente, aí o povo tem um período que o povo chega à cidade de Gilgal. E tem ali, Deus dá orientação para eles de fazer um memorial das 12 pedras. Aí depois eles vão para Gilgal, né? Depois Deus orienta a Josué a circuncidar novamente o povo. Depois eles fazem a celebração da Páscoa. E depois eles vão para a batalha da conquista de Jericó. Seria a coroação da travessia, da posse da terra prometida, que seria a conquista de Jericó. Então vamos lá no capítulo 6, a partir do verso 13. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. No segundo dia, igualmente, rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguida. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada a Yahvé, como Érem, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e teria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé, entrarão no seu trono. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra. E a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Então aqui, amados, depois de Josué passar 40 anos aprendendo com Moisés, sendo ministrado, sendo treinado, sendo fiel, aqui ele tem coroado com êxito a missão que Deus deu a ele. E na realidade, no meu coração, eu queria prosseguir no livro de Josué e levar essa ministração com outras maravilhas que Josué fez e viveu, né, pelo poder de Deus. Mas eu estou vivendo um momento muito feliz com o que Deus tem feito em minha vida. Depois de uma palavra que o pastor ministrou para mim, quando eu estava num momento de conflito. Ele falou, entrega, confia e descansa. E a partir daí, algumas coisas começaram a mudar do jeito como eu comecei a ver
esse meu ministério, meu chamado. Uma delas é que eu assumi que esse é um chamado que Deus tem para a minha vida. E eu sei que vai chegar um momento, vai chegar um tempo, que Deus vai me dar uma oportunidade de dedicar mais tempo a cuidar e estudar da palavra dele. Talvez eu até faça um bom curso de teologia. Isso não está descartado da minha vida. Mas nesse momento, Deus está querendo me usar em outro lugar, para preparar um outro caminho para outras pessoas. E eu entendi isso e eu estou descansando com isso. Mas eu digo que eu estou contente com o que Deus está fazendo na minha vida. Porque isso era o que estava no meu coração. Trabalhar em cima da vida de Josué, das batalhas, das vitórias, das maravilhas que Deus fez através da vida de Josué. Mas, de repente, Deus me entrega algo que eu não estava pensando, que eu não tinha para colocar na ministração. Porque eu estava refletindo, pô, Josué foi vitorioso, Josué, mais 40 anos com Moisés, 40 anos aprendendo, 40 anos sendo treinado. Aí Deus, os discípulos tiveram só 3 anos de treinamento com Jesus. E eles também viveram grandes coisas. Tá certo que não foram 3 anos qualquer. Foram 3 anos de um treinamento intensivo. Eram juntos 24 horas por dia. Se você pegar que eles descansassem 8 horas por dia, então é fácil, né? É 1/3. Isso significa que eles tiveram 2 anos de treinamento com Jesus. Quem sabe aí faz curso aí, sabe que às vezes a gente faz um curso, a gente ministra curso e a gente é ministrado em alguns cursos. A gente sabe que às vezes você vai fazer um curso de 40 horas, aí você fala, meu Deus, em 20 horas dava para o cara resumir e explicar isso daí. Porque o conteúdo interessante mesmo poderia ter. Mas o treinamento dos discípulos, embora 3 anos pareça pouco, eles tiveram pelo menos 2 anos de tempo real ali com Jesus, participando lado a lado, caminhando, vendo maravilhas, aprendendo, convivendo, participando. Jesus, quando faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele faz o milagre, mas o milagre passa pelas mãos dos discípulos. São eles que vão pegando o pão, o peixe e distribuindo. O milagre passa pelas mãos deles. Então, embora sejam só 3 anos, mas foram 3 anos de um treinamento muito intenso. Que Jesus prepara esses 12 discípulos para quando ele subisse aos céus, eles fizessem a missão que Jesus tinha para eles aqui. Só que dos 12, um ficou pelo caminho. Judas traiu Jesus e se suicidou. E Pedro, dos 11 que ficaram, Pedro, irmãos, Pedro passou na repescagem. Pedro ficou para a segunda chamada, eu não sei como que chama hoje na faculdade aí, se é a segunda época, segunda chamada. Mas Pedro negou Jesus e estava fora. Pedro estava fora. É Marcos 16, verso 7. Você conhece também a história, as mulheres foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus. E quando chegam ali,
A pedra está removida, o sepulcro está vazio e tem um anjo. Aí o anjo fala com elas que Jesus tinha ressuscitado. E diz a elas, ó, agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Pedro estava fora. Aqui Pedro não era mais discípulo. Ele tinha sido descartado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Então, dos 12, nesse momento aqui, tinha 10, porque Pedro tinha negado. E nesse momento, ele não fazia parte. Mas aí, lá em João 21, Jesus dá uma nova oportunidade a Pedro. Jesus encontra Pedro novamente, quando Pedro já tinha decidido a voltar a pescar. A palavra que tinha para a vida dele era de ser pescador de homens, mas ele tinha resolvido voltar a ser pescador de peixes. Mas aí Jesus aparece e dá uma segunda oportunidade a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Vamos ler João 21, do 15 a 19. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado porque Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Esse momento é um momento que Jesus dá uma segunda oportunidade a Pedro. Então Pedro é recolocado junto aos 11. Só que o propósito de Jesus era 12. Mas só tinha 11. Então os 11, em algum momento ali, eles decidem fazer uma eleição para eleger o 12º. E ali eles fazem uma eleição e escolhem Matias. Mas Jesus, ele tinha passado por uma experiência não muito boa com esse negócio de eleição, né? Porque quando chegou a vez dele, o povo escolheu o ladrão Barrabás. Então Jesus falou: esse negócio de eleição, a vontade do povo e a vontade de Deus, a vontade das urnas. Para Jesus não deu certo isso aí, irmão. Escolheram o ladrão. Votaram no ladrão. Aí Jesus falou: não. E aí o Matias sumiu da história, sumiu da Bíblia. E aí então Jesus vai e encontra Saulo no caminho de Damasco. Jesus resolve fazer do jeito dele. Resolve fazer da maneira dele.
pegar quem ele ia escolher, quem ele ia colocar. Porque os outros tinham sido escolhidos por ele. Ele não fez concurso, ele foi passando e pegando. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Deixa tudo e segue-me. Então ele percebeu que a eleição não ia dar certo. E foi pegar o mais improvável. Pegar o que era perseguidor. Então, ele vai e tem esse encontro com Paulo no caminho de Damasco. E é apenas um encontro. Ele troca ali algumas palavras. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Isso já foi suficiente para que Saulo se rendesse. Jesus fala, vai até a cidade que lá vão te dizer o que fazer. Ele vai cego. E aí vem Ananias para cuidar de Saulo. Olha que interessante. Josué foi ensinado por Moisés. Porque Jesus não estava naquele momento ali presente na terra. Pelo menos como homem. Ele até caminhava junto com o povo. Mas isso é um outro assunto. 1 Coríntios 10, 5, diz que Jesus era a rocha que andava junto com o povo, que dava de beber ao povo. Mas naquele período ali ele não estava como homem. Então, Moisés treinou Josué por 40 anos. Ele como homem treinou os discípulos por 3 anos. E vem Ananias para batizar e tirar as escamas dos olhos de Paulo. Coloca Atos 9, do verso 17 ao 20. Jesus faz sempre do jeito deles, amado. Porque o jeito dele é o jeito correto. É o jeito que ele sabe que é o jeito bom. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ora, então, Josué ficou 40 anos. Os 11, 3 anos. Saulo teve um encontro. Pedro teve uma segunda oportunidade. Ele já tinha sido ministrado, ele já tinha confessado, revelado que Jesus Cristo era o Messias, mas depois, por algum motivo, ele negou. E o Saulo, que era o perseguidor, que era contra a igreja, teve somente um encontro. Pedro teve uma segunda oportunidade. E Saulo teve um encontro.
e foram os dois maiores ganhadores de almas. Os dois homens que mais trabalharam na fundação da Igreja de Cristo na terra. Todos os outros discípulos, se você for ler a história deles lá, eles seguiram o caminho, o chamado, foram trabalhar. Tem lá, se você fizer uma pesquisa simples aí, você vai ver que tem lá a região para onde cada um foi, né? Onde eles foram levar a palavra de Cristo, abrir igrejas. Mas Pedro e Paulo foram os dois maiores ministros da palavra de Cristo. O da segunda chance e o que chegou depois. E o que que isso tem para mim e para você? E nós temos chance, irmãos. Talvez você não está aí com 15, 20, 30, 40 anos de idade, que já nasceu num berço evangélico, que tem alguém que vem ministrando na sua vida desde que você nasceu, te ensinando o caminho, igual Moisés fez com Josué. Talvez você não está 2, 3, 5 anos sendo ministrado. Talvez você está aqui fazendo uma visita hoje. Talvez você está assistindo o culto pela internet hoje. Mas o Jesus que treinou os discípulos, o Jesus que encontrou Saulo pelo caminho, ele está aqui e você pode ter um encontro com ele hoje. O dia para você pode ser hoje. A segunda chance que Pedro teve pode ser a segunda chance para você hoje. Talvez você não teve a oportunidade que Josué teve de passar 40 anos aprendendo. Mas você tem a oportunidade hoje. O Jesus que deu a segunda chance para Pedro e o Jesus que interceptou Saulo pelo caminho, ele está aqui hoje. E ele quer dar uma segunda chance para você, ou ele quer dar uma oportunidade para você de ter um encontro com ele. Que esse encontro mude a sua vida, igual mudou a vida do Saulo. Que a segunda chance, que a segunda oportunidade, igual ele deu a Pedro, que ela possa ser uma segunda oportunidade, que venha trazer muito fruto na sua vida. Que a partir dessa segunda oportunidade, você realmente entenda teu chamado. Entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida. Esquece de uma vez por todas a pescaria de peixes. E vá realmente para o teu chamado, que é ser pescador de homens. E eu quero ser bem simples e bem direto. Quando Deus falou comigo na quarta-feira ali, Ele me deu uma missão. E eu vou fazer aqui sem temor nenhum. E você fique à vontade. Mas se você está aí sentindo no seu coração, e você quer ter esse encontro com esse Jesus hoje, se você não teve essa oportunidade ainda, Ele quer te dar essa oportunidade hoje. Então que você se manifeste, se coloque de pé e venha até aqui à frente. Se você vier para cá, eu vou pedir a ajuda dos pastores para orar por você. Mas o Jesus que encontrou Saulo pelo caminho, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. E se você quiser ter esse encontro com Ele, Ele está te esperando. E se você também, às vezes já teve um encontro, já confessou Jesus, mas por algum motivo, você teve alguma atitude que no seu coração você sente que você negou a Jesus, que você não está andando nos caminhos que Ele queria.
e que você quer ter uma segunda oportunidade como ele deu a Pedro, você tem também essa oportunidade hoje, nesse momento. Essa oportunidade é para você. Essa oportunidade é para você. Essa oportunidade é para você hoje. Eu sei o que Deus colocou no meu coração. Amém. Queridos, eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Talvez a pessoa não veio hoje. Mas eu creio que Deus não me colocou. E é difícil para mim dizer isso. Eu sei da responsabilidade disso. Então, se você ainda quiser essa oportunidade, você vem agora. Se você quiser ter esse encontro, Ele está te esperando. Se não tiver ninguém, essa é a palavra, essa é a mensagem que eu queria trazer para a igreja essa noite. E eu passo a palavra para o pastor. E agradeço mais essa oportunidade em nome de Jesus.